Olá! Hoje vamos falar sobre a arte por inteligência artificial. Vamos aproveitar a trend da semana que são as artes geradas pelo ChatGPT imitando o estilo do estúdio Ghibli. E claro, a inteligência artificial é mestre para gerar polêmicas e boas discussões. O estúdio Ghibli é um dos mais conhecidos e adorados estúdios de animação japonesa. É responsável por obras-primas como Meu Amigo Totoro, A Princesa Mononoke e A Viagem de Chihiro. Traços e estilos são bem marcantes e bonitos, e principalmente a admiração das pessoas pelo estúdio é que eu acho que levantou essa trend. E, de verdade, as pessoas entrarem na trend não me incomoda, apesar de todo o debate da inteligência artificial e suas aplicações. Mas eu acho um bom gancho para falar sobre isso. Bom, vamos começar pelo principal, que é o problema da apropriação. A OpenAI não pagou pelos direitos de uso e nem pediu autorização para usar os desenhos para treinar seus modelos. E principalmente, não pagaram os artistas para usar sua obra. Pessoas que dedicaram suas vidas a essa profissão foram simplesmente roubadas e parece não ter muito como combater ou reivindicar seus direitos. A IA, sem treinamento com as obras originais, não é capaz de criar nada. Então, já começamos bem mal. Uma pessoa que se apropriar de um material pode ser processada por plágio um piscar de olhos, mas uma empresa bilionária se apropriar, aí nada acontece. Ou talvez aconteça. Para mim, é uma questão de tempo até que uma grande empresa de IA seja processada por alguma outra gigante, tipo a Disney. E aí eu acho que a brincadeira acaba. Outro problema que muita gente levantou é especificamente sobre os estúdios Ghibli. Suas obras valorizam muito o trabalho manual e seus trabalhadores. Além que Hayao Miyazaki disse que achava a inteligência artificial um insulto à própria vida. Então, mesmo que o ChatGPT não tenha feito isso especificamente para confrontar o estúdio Ghibli e Miyazaki, no fim das contas acaba não tendo muita diferença, acaba confrontando do mesmo jeito. A questão ética é bem complexa e, mais uma vez, o problema não é uma pessoa entrando no trend e gerando suas figurinhas e se divertindo com isso. A empresa, dona do ChatGPT, é que tem que saber os limites, e aparentemente não tem nenhum. O que me deixa um pouco menos triste é que o dono da OpenAI, Sam Altman, disse que essa trend está literalmente derretendo as placas de vídeo da empresa. Mesmo que o recurso não esteja disponível de graça para uma grande maioria das pessoas, provavelmente eles estão tendo um prejuízo gigantesco. E isso nem começou os custos com processos de plágio. A impressão que fica é que o ChatGPT usou esses estilos super populares para conquistar o público. Com o apoio popular, tem carta branca para violar direitos autorais, inclusive usando esse público para contra-atacar os artistas e estúdios que tentarem impedir ou bloquear o uso. Mas como toda trend, ela já chegou nas marcas e políticos, então ela já deve acabar logo. É aquela coisa. O cemitério de toda diversão são as agências de marketing. Mas teve uma discussão interessante sobre a arte gerada por IA. Alguém postou que a arte gerada por inteligência artificial quebrava o monopólio das habilidades e democratizava a criação visual. E isso é uma discussão interessante. Acho que o principal erro é pensar que existe um monopólio de habilidade. Existe um grupo de pessoas, cada vez menor e cada vez mais precarizado, que tem acesso a essas habilidades. Desenvolver uma habilidade como desenhar ou pintar não é fruto apenas de uma vontade ou dedicação. E eu nem estou entrando na questão de prioridades e tempo. Existe uma questão de acesso mesmo. Cursos, materiais e principalmente tempo são coisas caras. Existem cursos e tutoriais de graça, material mais básico, como papel e lápis, são baratos. Mas acho que a disponibilidade para se dedicar a isso é que faz a diferença. Nem todo mundo pode se dedicar anos de estudo para desenvolver uma habilidade. Entra muito na questão de classe e acesso à educação. Como algumas pessoas argumentaram, não é por preguiça que as pessoas não desenvolvem uma habilidade, mas sim por falta de oportunidade mesmo. Sobre o desenho em si e a habilidade de desenhar, eu sempre ouvi falar que toda criança desenha, mas raramente algum adulto continua desenhando. Existe uma pressão social que faz com que as pessoas parem de desenhar, o que é bem triste. E mesmo ilustradores profissionais têm grande dificuldade para se manter apenas com a ilustração. São sempre desvalorizados e com aquelas piadinhas e frases. Ah, mas você só desenha ou trabalha também? Isso parece que criou uma espécie de ressentimento em relação aos artistas. E surgiram frases do tipo, finalmente a arte está sendo democratizada. Ou ainda falas mais agressivas em relação aos artistas, reclamando que são pessoas difíceis de lidar, que não aceitam refazer a mesma ilustração 100 vezes sem cobrar por isso e por aí vai. Até mesmo tem um pessoal muito frustrado por não ter as habilidades para desenhar e pintar, usando a inteligência artificial como arma para atacar os artistas. Do tipo, olha só, agora eu também posso, você é inútil e descartável.
Às vezes a frustração cria pessoas bem amarguradas e tóxicas. Eu mesmo não sei desenhar muito bem e fico pegando uns atalhos por aí, tipo usando a câmera lúcida para me ajudar a desenhar. Também uso tablet, que não preciso gastar com materiais do tipo canetas e tintas. E olha, material para desenho é bem caro. Dá para usar qualquer papel, qualquer lápis ou caneta? Até dá, mas não é a mesma coisa. E aí, nesse caso, a IA contribui muito para precarizar ainda mais essa profissão. Estamos vendo o desenvolvimento dessa ferramenta, então ela ainda gera muita coisa errada, com defeitos e incoerências. Mas isso é algo que vai ser corrigido logo logo. Se você parar para pensar, já está muito melhor do que as primeiras gerações. A coisa é que atualmente esses modelos são muito acessíveis e baratos. O custo é muito elevado para as empresas. Veja aí o dono do ChatGPT chorando porque suas placas de vídeo estão sendo derretidas. É um passo importante no aperfeiçoamento e dominância do mercado. Em um mundo sem ilustradores humanos e apenas com modelos de inteligência artificial, já podemos custar quanto que vai custar uma ilustração. Spoiler, não vai ser barato. E aí sim, vamos estar falando de um monopólio. Afinal, quantas empresas no mundo têm grana para ficar derretendo milhares de placas de vídeo para sustentar uma trend de internet? Claro que não vão acabar com 100% dos ilustradores. Imagina o recorte social de uma pessoa que vai poder se dedicar a essa habilidade em um mercado ainda mais precarizado. Um outro tópico que foi levantado nessa discussão toda é se a IA faz ou não arte. E aí vem a pergunta inevitável: o que é arte? Essa é uma pergunta tão antiga quanto a arte, e existem discussões acaloradas sobre esse tema. Está mais para uma questão filosófica do que para uma questão técnica mesmo. Mas vamos fazer uma definição de arte para a gente pensar em algumas coisas. Nos meus estudos e discussões, arte é tudo aquilo que provoca uma reação nas pessoas, seja uma reação de questionamento, ou reflexão, ou um sentimento. Aí, nesse ponto, se a gente for pensar somente pelas discussões e reflexões geradas pela inteligência artificial, já dá para considerar como uma forma de arte. Mas tá, e as imagens geradas? Elas são peças artísticas? Eu vi alguns argumentos que as imagens, por serem geradas por algoritmo e cálculos estatísticos, não seriam arte. Que a arte, ela vive na intenção do artista em produzir algo, alguma resposta, alguma reação dos espectadores. E no caso, não existe um artista, existe um algoritmo. Que por pior que seja uma obra de arte feita por humanos, seja um desenho mal feito, um texto mal escrito ou um filme ruim, ainda é feito por uma pessoa de verdade, real, com suas limitações e qualidades, e que a IA é apenas um amontoado de dados. Não possui alma ou sentimentos que qualquer artista ou pessoa possui, mesmo aquelas que não dominam a técnica. Porém, o algoritmo, o programa, não gera as imagens sozinho. As imagens não são criadas espontaneamente. A inteligência artificial precisa de um input, um prompt. E quem insere esse prompt? Poderia ser considerado o artista? Quem passa horas refinando o texto do prompt para gerar uma imagem exatamente como ele quer, com uma intenção, um objetivo. Ele não seria o artista e o algoritmo apenas uma ferramenta? É uma ferramenta muito sofisticada, é claro, mas que facilita bastante o trabalho. Essa é a ideia da ferramenta, não é mesmo? Um pincel melhor, mais moderno, facilita o processo de pintura. Uma câmera facilita o processo de captura de imagem. E olha só, se a gente pegar o caso do 3D, é uma ferramenta muito sofisticada que faz grande parte do trabalho pesado. No início do uso do 3D para animações, também não era muito considerado. E o argumento era que o computador fazia grande parte do trabalho. A fotografia sofreu com isso durante muito tempo também. Foi muito subestimada também por esse aspecto de facilitar a produção das imagens. E os pintores clássicos desmereciam o valor artístico das fotografias. Hoje em dia, ninguém discute o valor artístico de uma fotografia. E esses exemplos não são para defender o uso da inteligência artificial, principalmente no modelo que está hoje. Atualmente, a inteligência artificial atropela os direitos autorais e simplesmente ignora que todo o uso dessa arte deveria ser autorizada e principalmente remunerada. Mas, por exemplo, a ferramenta construída poderia ser aplicada dentro dos estúdios ou pelos próprios artistas para ajudar no trabalho pesado. O artista ou o estúdio treinaria a ferramenta apenas com a sua própria criação e esse sistema ficaria fechado para uso exclusivo do artista. A ferramenta sendo utilizada como ferramenta mesmo. Mas essa seria uma proposta meio mundo ideal, né? Também imagino que pequenos artistas e pequenos estúdios teriam dificuldade para acessar essa ferramenta. Mas em grandes estúdios isso seria bem possível e até mesmo provável, se já não estiver acontecendo. Mas também seria muito fácil grandes estúdios contratarem excelentes artistas para criar os modelos de treinamento e depois dispensar esses trabalhadores e continuarem usando as suas criações nos modelos de inteligência artificial para o resto da vida. Porque, para mim, o problema não está na ferramenta. Ela, por si só, é bem impressionante. E sim, tem aplicações práticas. Aplicações que ainda estão bem distantes desse investimento todo feito. E eu não estou falando apenas de dinheiro.
também de recursos, sejam placas de vídeo sendo fritadas aos milhares, consumo de eletricidade, água e etc. No caso, o grande problema é uma grande corporação se achar acima das leis e se apropriar, ou melhor, roubar as criações das outras pessoas e achar que está tudo bem. Não dá nem para chamar de dilema ético. Se algo não é seu e você usou sem permissão, você está errado. Mas longe de encerrar qualquer discussão sobre o tema, a minha ideia aqui é pensar sobre o assunto e, claro, trazer a minha perspectiva. Mas eu também quero saber a sua visão sobre isso. Os artistas realmente monopolizaram a arte e agora isso foi quebrado? O que você acha sobre toda essa polêmica da inteligência artificial? Me conta aqui nos comentários. É isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva no canal e já deixe o seu like. Até a próxima!